Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao segundo treinamento para a Regional de Programação. Hoje contamos com a colaboração do ex-aluno egresso de Ciência da Computação, o Samuel Eduardo, que se formou aqui no IF Sul de Minas Campos Muzambinho. Hoje está fazendo doutorado na Federal Fluminense, não é isso? Isso, Samuel? isso mesmo. E sempre foi um aluno muito aplicado, participou de muitas maratonas, né? Inclusive, se quiser contar um pouquinho no começo sobre a vivência dele, né? E ele se disponibilizou, né, a convite nosso, a estar falando um pouco sobre o STL-C++, né, aquele livreto que a maioria de vocês tem, né, para estudar para as maratonas, e vai apresentar alguns exemplos, alguns comandos aqui, tá bom? Bem, o que acontece? Esse evento está registrado na coordenação de extensão do Campus Muzambinho e os alunos que participarem de forma online, né, dali a pouco eu vou passar a lista de presença, né, mais para o final, e esses alunos terão direito a certificado, tá bom? Quem acompanhar a gravação depois, infelizmente, não podemos fornecer o certificado. Bem, então, Samuel, pode ficar à vontade, né? Desde já agradeço muito a sua participação, a sua colaboração conosco, e está contigo a palavra. Beleza. Então, boa noite, galera. Para quem não me conhece, sou Samuel, sou natural aí do sul de Minas, sou de Juruáia, quem é da região aí vai conhecer. Me formei aí no Instituto Federal, né, em 2018, em computação, e desses 4 anos de graduação aí, eu participei de bastante evento aí de maratona. Durante esses 4 anos, a gente estudou pra caramba, conseguimos alguns bons resultados, e desde as etapas regionais, as mineiras, a própria Olip, né, a gente sempre estava bem engajado com isso, e a minha ideia aqui é trazer um pouquinho da experiência, né, da maratona, mostrar para vocês como que a gente usa o C++ e a STL ao nosso favor, né, nas maratonas de programação, como que ela pode facilitar a nossa vida, né, se comparado a outras linguagens, como o próprio C, ou Java até, e é isso aí. Queria pedir desculpa que não deu tempo de eu preparar uma apresentaçãozinha bonitinha. Eu já vou, assim, compartilhar minha tela aqui com o VS Code aberto e nós já vamos botando a mão na massa enquanto eu vou explicando. Vou até compartilhar aqui. Beleza. Então, telinha do VS Code aí. Para quem quiser acompanhar, né, só usar qualquer editor de texto. Eu recomendo o VS Code ou o Sublime, que são os que eu mais gosto de usar no dia a dia, porque eles são levinhos, né? Mas, beleza, então o escopo aqui dessa apresentação, dessa aula, é falar sobre C++ e a STL, né, especificamente. Então, para começar, né, vou partir do pressuposto aqui que o pessoal já conhece o C, né, pelo menos, ou tem uma base razoável aí de C. E aí eu vou mostrar algumas diferenças, né, do C++ por C e depois aprofundar um pouco mais na biblioteca que a gente vai explorar, que é a STL. Então, para começar, todo arquivo em C++, a gente geralmente vai estar incluindo a seguinte biblioteca, né? Que é a include stream. Essa biblioteca é a biblioteca padrão para você ter ali acesso à leitura, input, output, né? Esse tipo de coisa mais básica, fazer operações e tudo mais. Mas eu já vou passar para frente aqui, já vou pular várias etapas e já vou mostrar para vocês qual que é a biblioteca que é a mais útil, porque ela já agrega muita coisa junto, e para vocês na hora da maratona não ficar se preocupando em, vou usar tal função, preciso importar tal biblioteca, a gente já vai direto nessa aqui, que é a bits stdc++.h.
Então, aqui ela já vai incluir um monte de arquivo, um monte de containers do C++, né, que a gente vai ver depois, fila, pilha, vector, string, então já vai estar tudo aqui para você não precisar se preocupar. Em maratona, a gente não tem muito essa nuance de preocupar com muita otimização de inclusão de biblioteca, porque, no fim das contas, é uma otimização muito baixa, né, quando você pensa em só incluir bibliotecas que você vai usar. Geralmente, a gente não precisa se preocupar tanto com isso em maratona. Se precisar, vai ser caso muito específico, eu posso garantir para vocês. Beleza. Então, o resto do programa, normal, int main, que é a nossa função principal, return 0. Beleza. Aí, galera, se você quiser ir botando dúvida aí no chat, é só falar, quiser abrir o microfone, tá tranquilo. Beleza, então. Primeira coisa que a gente vê no C++, né, de diferença com C, né, é para fazer leitura e para fazer escrita, né, no terminal. Lá no C a gente tem o scanf, né, a gente tem uma variável, por exemplo, do tipo inteira aqui, né, vamos pensar que a gente tem uma variável inteira aqui. Assim a gente lê, né, esse nosso n, que é uma variável inteira, né, o usuário digita, show. No C++, o que muda é o seguinte, a gente vai usar essa função chamada cin, passando nessa sintaxe aqui. Cin, 2 sinais de maior, e o nome da variável. Se a gente tivesse outras variáveis aqui, né, a gente lê tudo na sequência, era só ir adicionando o maior, nome da variável, e assim por diante. Isso aqui faz a leitura, simples assim. E aí eu já vou adiantar, é engraçado, né, eu explicar isso, mas a real é que para maratona eu não recomendo vocês mudar do scanf para o cin. Agora eu não vou lembrar o porquê, mas tem a ver com compilação assíncrona, não sei o quê, de compiladores, que na hora da execução do cin, ele é mais lento que o scanf, sabe? E aí vocês podem ver isso na prática, se vocês executarem alguns algoritmos usando scanf, cin, vocês vão ver que o scanf sempre vai ganhar, em questão de tempo, assim, ele sempre vai ser mais rápido. E como em maratona a gente está interessado, né, em algoritmos bem otimizados, né, passem no tempo proposto, recomendo vocês usar o scanf sempre, mas tenham em mente, né? Eu acho a sintaxe dele mais elegante para usar no dia a dia, mas na maratona, foquem no scanf. E bom, para printar na tela, né? Lá em C a gente tem o printf, a gente botaria aqui todas as variáveis que a gente quer mostrar, tal. E assim, né? Na verdade, não precisa do e-comercial aqui. E para printar em C++ é o contrário, em vez de ser in, é ser out, né, de saída. E aí você inverte também o sinal de maior, né? Agora vira um sinal de menor. E aí você vai concatenando aqui com strings, do jeito que você achar melhor para formatar. Eu vou ser bem direto ao ponto aqui, porque talvez isso aqui muita gente já saiba, eu esteja só ensinando aqui paradas bem simples, né? Beleza. Output e input de C++ é isso aqui. A diferença do C para o C++ é essa. Mas, como eu disse, o Cout também entra no mesmo esquema do cin. Não recomendo para maratona, usem sempre o printf mesmo, para vocês evitar uma dor de cabeça aí com tempo limite excedido, né? Show de bola. Então, esse é o básico do básico. Vamos pensar agora já em estruturas de dados, né? Que eu acho que é o foco aqui dessa aula. Lá em C, né, quando você quer criar um vetor, você faz assim, né? Isso aqui é um vetor, né, uma estrutura de dados que você aloca 100 posições de valores inteiros, basicamente. Aqui tem um problema que a gente já seta, né, qual que é o tamanho desse vetor. O tamanho dele é estático, né?
E isso pode ser ruim, porque às vezes a gente não sabe se a gente vai precisar de 100, se a gente vai precisar de 200 posições, se a gente vai precisar de 1 milhão de posições. E aí, no C++, a gente sabe e é implementado o que a gente chama de vetor dinâmico, né? Ou, já usando a nomenclatura, né? Vector. O que esse carinha aqui faz, né? Todos os containers, já também dando uma explicação mais genérica primeiro, né? Todos os containers de C++, né? As estruturas de dados, elas vão ter essa carinha aqui. Primeiro você define de que estrutura de dados, né, a gente está falando. Então, aqui, no caso, é um vector, né, que vai simular um vetor. Depois eu explico como. E aí, entre maior e menor, você bota o tipo, né, dos valores que vão ter nesse vetor e dá um nome para ele. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. A diferença é que o de baixo, a gente não está dando tamanho para ele, certo? E aí, o legal disso é que você pode ir adicionando valores no vector, usando a função pushback, de forma a você estar sempre colocando valores no vector, sem se preocupar se está estourando o tamanho do vetor, se já ocupou toda a memória que eu tinha alocada. Então, essa é a grande sacada da lista dinâmica, né? No fundo, não sei se vocês já estudaram a ED 2 ou 3, agora não lembro qual é a ementa que passa isso, mas existem as listas, né, que a gente implementa lá com ponteiro. Basicamente, o que o vector está por trás aqui é isso. São estruturas de dados dinâmicos, você não precisa se preocupar com o tamanho, você só vai adicionando itens nela, independente de quanto você vai pôr, né? Obviamente que tem um limite, né? Vai estar o limite da memória RAM do teu computador, basicamente. Se você estourar isso também, você vai ter problema, obviamente. Mas o legal, e eu acho que o que é importante vocês terem em mente é isso aí. O vector, ele traz essa dinâmica, né? De você adicionar ou remover ou outros tipos de coisas, sem se preocupar com o tamanho alocado. E aí, uma coisa legal é que, como o vector é uma estrutura da STL, né, ela também vem com várias funções prontas para a gente usar. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de alguma agora de cabeça, né? Aí, nessa hora que entra o livrinho lá, de referência da STL, você quer lembrar quais são as funções do vector, é só sei lá, vai ter tudo. Mas, por exemplo, tem a função erase. A função erase, né, como o próprio nome já diz, ela vai apagar. Então, você passa aqui o valor que você quer apagar. E aí, ela, como um passe de mágica, ela vai lá, encontra o valor e apaga, né? Imagina fazer isso em C. Difícil, né? Fica até como desafio aí, se vocês quiserem tentar. Você botar valores no vetor estático, né, do C, e tentar remover itens, né? É uma tarefa complicada, porque você tem uma estrutura linear, né, com valores estáticos, e você quer apagar e meio que recomprimir essa estrutura. É difícil de fazer. E aí o vector traz essa possibilidade de forma muito fácil, né? Que a gente adicionou 3 itens, aqui eu estou tirando 10. Então, se a gente printasse aqui o vector, né, no final, a gente ia ter o 20 e o 30. Simples assim. E uma coisa legal dessas estruturas do C++ que a gente vai ver é que você pode fazer vectors de vectors, vectors de pilha, por exemplo. Ó. Isso aqui é muito usado, eu uso bastante, né? Usava, né? Por exemplo, para criar um grafo, né? Que aí é uma estrutura de dados muito mais complexa, né? Quem quiser ir se aprofundar mesmo nas maratonas vai se esbarrar com grafos.
Mas, por exemplo, quando a gente quer representar um grafo, a gente pode fazer assim. O que que isso aqui é? É um vetor em que cada linha do vetor a gente tem outro vetor. Então, é quase como se fosse uma matriz, só que cada linha da matriz é um vetor dinâmico. Então, você não precisa se preocupar se a linha X tem 10 valores, tem 20 valores, está tudo dinâmico. Então, é outra coisa legal. E aqui você pode ir mais além. Faz um negócio meio louco assim, ó. Adiciona 3 dimensões, faz matriz 3D, 4D, 5D, vai embora. Embora. Então, é muito versátil, né? Você consegue manipular essas estruturas aqui de uma forma muito simples. Beleza. O que mais? Deixa eu ver aqui que eu tinha preparado um exercíciozinho para a gente fazer junto. Só lembrar aqui. Vamos fazer junto aqui o exercício mais simples de todos, só para a gente pegar a manha aqui do C++, da biblioteca. Esse aqui é o exercício 1 do URI, né, que agora chama bcrowd. Que basicamente ele quer ler 2 valores e printar essa saída aqui, né, que é x é igual à soma desses 2 valores aqui que a gente digitou. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer do jeito que eu mostrei lá, usando a bits, né? Um teclado aqui que tá meio zoado, por isso que eu tô meio lento. Beleza. Então, isso aqui é uma coisa importante que eu acho que eu esqueci de falar. Esse using namespace std. Realmente é importante, eu esqueci de falar. Caramba. Aí. A gente tem que incluir essa linha aqui no início do cabeçalho, porque aqui que a gente está, de fato, incluindo a STL, sabe? Por baixo dos panos, é isso que significa. Porque se a gente não põe isso aqui, toda vez que a gente usasse um comando da STL, a gente teria que botar ela de forma explícita aqui, ó, desse jeito. std, 2 pontos. Vou declarar um vector, ele pô, std, 2 pontos, e assim por diante, sabe? Aí, para facilitar, né, e como em maratona a gente quer sempre digitar o menos possível, o mais rápido possível, então a gente já coloca essa linha aqui que ela já simplifica tudo isso para a gente. Aí a gente não precisa adicionar nada aqui. Então é só mais um truquezinho aí para vocês já pegarem as manhas. Beleza. Então, vamos fazer C++ puro aqui, sem usar scanf e cout, só para a gente ver, né, funcionando. Então, vamos criar 2 variáveis inteiras, que ele lê ali, né, ó, contém 2 valores inteiros. Vamos chamar de A, vou chamar de B. E aí, vamos ler os dois, sim, A e B. E a gente quer mostrar, né, nesse formato aqui, a soma. Vamos criar uma variávelzinha para soma, né? Não precisava, mas vamos. Soma é igual a mais B. Vamos printar, né? Porque é que a gente mostra no formato x é igual e a nossa resposta soma. E aí aqui outro truquezinho importante, que é esse tal do endl. O endl é o famoso enter, né? O quebra de linha. Vocês já devem, quem já brincou bastante aqui nesse site, sabe que eventualmente aparece lá uns presentation erro, algum erro desse tipo, que é por falta da gente botar o famoso /n, né? Isso aqui poderia ser traduzido para /n. Só que aí o C++ também dá essa facilidade que é só botar esse endl aqui e já era também. É isso. Eu vou copiar esse código, executar ele antes, né, que é uma boa prática também. Executar o código antes na máquina, antes de submeter, importante, sempre importante. Criar aqui um arquivo novo, copiar. Então, eu vou executar pelo terminal mesmo, é bom para quem
quem quiser aprender aí como que executa via Linux, né? Estou aqui numa máquina Linux, sem usar... Geralmente o pessoal gosta de code blocks, né? Essas ideias que você só aperta o botãozinho lá e submete. E aí já fica a dica também que na maratona não tem. Até tem bom, na minha época pelo menos não tinha, né? Tem o tal do Guine lá no Linux, que ele também executa automático, mas assim, não recomendo. Para quem quer seguir nessa área, é bom já pegar as manhas do Linux, aprender esses comandozinhos, que é simples. Com pouco tempo de treino, você pega a manha e vai embora. Mas é isso aí, para compilar, ó, a gente faz esse comando, g++, -o, nome do arquivo, aliás, aqui vai ser o nome do executável, né, que a gente vai criar, e depois o nome do arquivo. Então, chamei de 1001.cpp. Compilou, e aí já vê aqui, ó, que ele criou um executável. Então, vamos executar, a gente bota um ponto barra 1001. Beleza, então o que ele está esperando? Ele está esperando da gente 2 valores inteiros. Vamos botar aqui um caso de teste. Então, aqui o caso de teste é 10 e 9. Vou botar aqui 10, 9. A saída, x igual a 19. Perfeito, era isso que a gente queria. Vamos testar os outros casos de teste só para desencargo de cabeça, né? Sempre bom. Executem todos, sempre. Vamos executar de novo. Então, outro caso é menos 10 e 4. Menos 10, 4. Saída, x igual a menos 6. Era isso? Era isso. Mais um, 15 e menos 7. Executando de novo, 15 e menos 7. Resposta, x igual a 8. X igual a 8. Beleza, parece que nosso código está show de bola. Vamos submeter. Vamos submeter aqui. Havia tempo que eu não submetia coisa aqui no URI, tá? Vamos ver se vai dar tempo de executar rápido. Exatamente. Todos os casos, mais um pouco. Isso é outra dica boa aí que o Ricardo deu. Sempre elabore casos de teste, além dos que estão na prova. Pensem naqueles casos mais extremos, pensem nos casos básicos. Testa tudo, o máximo que você puder. Aí, ó, passou. Não, nunca tinha visto essa animaçãozinha que deu aqui. Bonito. Beleza, exercício feito. Então, isso aqui foi só para mostrar como que vocês executam um código em C++, usando a STL, usando os métodos aqui sem out. Show de bola. Vamos passar para o outro exercício. Deixa eu fechar isso aqui. Que é esse aqui. Mas para fazer esse exercício aqui, primeiro eu vou falar um pouquinho de string. Falar um pouquinho de string e como que string em C++ também é um pouco mais fácil. Então, vamos lembrar o que é uma string, né? String é basicamente um conjunto de caracteres, né? Então, lá no C, a gente faz assim. Sei lá, char, palavra. A gente define um tamanho. Então, esse char palavra aqui, ele pode ser qualquer coisa, né? Um conjunto de caracteres, né? Samuel, por exemplo. Poderia ser isso. E aí, mais uma vez, aqui a gente está criando uma estrutura de dados para armazenar caracteres de forma estática. Ou seja, a gente está tendo que definir o tamanho. No final das contas, isso aqui é um vetor, né? Em que cada posição é um char, né? Um caracterzinho. Aí o C++ tem um tipo de variável que é feito para isso. E o próprio nome é string. Então, isso aqui, ó, é uma string em C++. Percebam como é mais simples, né? A gente não precisa se preocupar, mais uma vez, com o tamanho dessa palavra. A gente
não precisa estar muito mais preocupado se a gente vai, quanto de memória a gente precisa alocar. A gente só cria esse tipo de variável que está preparado para receber um vetor de caractere. Então, essa aqui também é uma coisa bem legal de C++, que ajuda muito, né, na hora de você ficar manipulando strings. Então, aqui, por exemplo, se lá no exercício fala, vão ter palavras de no máximo, tamanho no máximo 100 mil. Você nem precisa se preocupar, você vai se preocupar depois quando você for resolver o exercício, e aí talvez esse 100 mil faça sentido para outras coisas, mas para a alocação da variável, para a criação e para o que vai armazenar ela, você não precisa se preocupar. Aqui já vai estar preparado para receber o que for. Então, vamos brincar um pouquinho com as strings, né? Deixa eu criar um arquivo aqui para este exercício. É o 2381. 2381.c++. Beleza. Vamos fazer do zero. Vamos para treinar. Botar a biblioteca. Using 6 em Vamos lá ler o exercício. Vou ler aqui em voz alta, aí quem quiser acompanhar, o número do exercício é o 2381. Né? Se quiser abrir o link. Deixa eu botar aqui no chat, pode facilitar. Beleza. Então, tia Joana é uma respeitada professora e tem vários alunos. Sua última aula, ela prometeu que iria sortear um aluno para ganhar um bônus especial na nota final. Ela colocou N pedaços de papel numerados de 1 a N em um saquinho e sorteou um determinado número K. O aluno premiado foi o K.º aluno da lista da chamada. Então, assim, ó, já vai percebendo que a gente vai precisar armazenar esses nomes, e a gente vai precisar botar eles numa ordem que faça sentido e pegar o K.º, né? Você já vai pegando ali, ó. Enquanto você está lendo o exercício, você já vai preparando a cabeça ali para a resolução. O problema é que Tijuana esqueceu o diário de classe, então ela não tem como saber qual o número correspondente de qual aluno. Ela sabe os nomes de todos os alunos e que os números deles, de 1 até N, são atribuídos de acordo com a ordem alfabética. Mas os alunos dela estão muito ansiosos e querem logo saber quem foi o vencedor. Então, dado o nome dos alunos de Tijuana e o número sorteado, determine o nome do aluno que deve receber o bônus. Então, a gente sabe o quê? Esses alunos eles vão estar ordenados pela ordem alfabética. Né? Então, do nome menor, né, na ordem alfabética, a gente vai atribuir o valor 1 e sucessivamente até N. Então, por exemplo, a Aline vai ser o número, né, 1, por exemplo, e Samuel já seria um número maior, porque na ordem alfabética, né, A vem primeiro e S vem depois. Beleza, então a primeira coisa precisamos armazenar esses caras, né, esses nomes, e ordenar eles na ordem alfabética. Então, vamos primeiro resolver essa treta, né? Primeiro vamos resolver isso. Vamos lá para o VS Code. Então, primeiro vamos ver como que está a entrada, né? Então, a primeira linha contém 2 inteiros NK, separados por um espaço em branco. Cada uma das N linhas seguintes contém uma cadeia de caracteres de tamanho de 1 e no máximo 20. Ó. Aqui, ó, tá vendo que o exercício te ajuda falando qual que é o tamanho máximo das palavras e dos nomes. A gente não precisa mais se preocupar, porque se a gente estivesse fazendo em C, a gente já teria que lá criar o char de tamanho 20, né? Agora aqui não. E a gente só vai criar a nossa stringzinha lá e já vai conseguir comportar bem. E aí ele fala, né, que todas vão ter letras minúsculas de A a Z. Show! Então vamos fazer a leitura do problema primeiro. A gente vai ter nossa variável N, que é o número de alunos, e vai ter a nossa variável K, que é o K.º aluno que a professora quer dar o prêmio lá, né? A gente lê. Aí eu já vou fazer usando script, tá, galera? Só para
já também... A gente ia fazer do jeito que seria na maratona, né? Se eu tivesse aqui fazendo a maratona agora, como que eu estaria resolvendo? Então, scanf os dois aqui. Beleza. Então, lemos nossos dois valores. E agora eu preciso ler N nomes dos alunos. Então, vamos, para a gente ler N valores, né, o que a gente geralmente faz é um laço de repetição, né? A gente começa um contador em 0, faz esse contador ir até N, gerando de 1 em 1. Então, isso aqui vai ser um laço que vai repetir tudo que a gente estiver fazendo dentro dele N vezes. Ah, verdade, Aline. Tá errado mesmo. Isso. Obrigado. Beleza. Então, vamos criar uma variável do tipo string para ser a variável que vai armazenar o nome, né, da string atual que eu estiver lendo ali no nosso laço. Então, vamos chamar de nome, né? Vamos dar nome aos bois de verdade. Chamar de nome. Então, vamos ler esse nome. Aí tá uma coisinha assim peculiar que não vai ter como a gente fugir. E aí a gente vai ter que avaliar, né, se vale a pena ou não. Para a gente ler a string do C++, aí não tem como, tem que usar o CIN. Não tem como você fazer um scanf que lê o nome, pelo menos não que eu saiba. Talvez hoje nessas versões mais atuais do C++, que eu acho que já está na 2021, tenha, mas eu não, de cabeça eu não sei. Então, vale você, na hora da maratona, refletir, né? Se eu vou querer usar string, né, do C++, então, consequentemente, eu vou ter que usar o CIN. E aí tem aquela questão dele ser mais lento. Porém, no final da aula, eu posso até mostrar um jeito que dá para otimizar o CIN, que é um códigozinho que você bota ali no começo do main, que ele dá uma tunada ali no CIN inicial. Mas, enfim, não vamos nos preocupar com isso por enquanto. Vamos fingir que o CIN é show de bola sempre. Beleza, então, acabei de fazer a leitura do nome. Aí, como eu tinha dito, né, a gente precisa armazenar esses nomes, porque a gente vai precisar ordená-los. Então, por que não utilizar o nosso vector, né, que a gente viu agora há pouco? Então, vamos criar aqui um vector do tipo string, ou seja, estamos criando um vetor que vai armazenar strings. Vou chamar aqui de nomes. Beleza, então para cada nome que eu ler, eu vou armazenar no nosso vetor de nomes. Então, nomes.pushback, que é a funçãozinha nossa que adiciona valores no nosso vetor, passando o nome. Aí, o que acontece? Agora a gente tem todos os nomes ordenados. Ordenados ainda não. A gente tem todos os nomes armazenados no nosso vetor de nome. Beleza. Se a gente... se a gente não ordenasse, vocês concordam que a gente não teria como saber aquela questão da numeração, né? Que os menores nomes, né, na ordem alfabética, vai ter o número 1, né, e assim por diante até N. Então, a gente tem que ordenar para a gente conseguir definir qual que é a ordem e qual que é o número associado à ordem, né? E aí vem mais uma mágicazinha aqui do C++, que essa aqui é uma das que a gente mais usa, que é usar as funções prontas do C++ para ordenação. Vocês já devem provavelmente ter se esbarrado aí, ou visto em alguma disciplina, como que você ordena em C, né? E aí a gente tem que ir lá implementar na mão os melhores algoritmos, né? Que é o Quicksort, o Merge Sort. Você poderia ter, nesse exercício, como são, acho que são poucos nomes, né? Deixa eu ver aqui. Pode ter no máximo 100 nomes. Então, daria até para usar uns algoritmos ruins de ordenação, né? Tipo Bubble Sort, Insertion Sort. Mas vamos tentar fazer da forma mais otimizada possível. Vamos imaginar que essa lista dos nomes poderia ser enorme.
E numa maratona do nível de regional, provavelmente vai ser valores bem grandes para vocês terem que pensar na melhor forma de otimizar. Então, como eu estava falando, lá no C, a gente precisaria implementar, né, esse algoritmo de ordenação. Aqui no C++, não. A gente tem prontinho para a gente o sort. O que ele vai receber? Ele vai receber dois ponteiros, né? Então, um ponteiro que é indicando onde que eu vou começar a ordenação do meu vetor, um outro ponteiro indicando onde que é o final do lugar que eu quero ordenar. E aí, a gente tem esses dois métodozinhos, que também são do vector, que eles já dizem para a gente onde exatamente é o ponteiro inicial do vetor e onde exatamente é o ponteiro final do vetor. Então, isso já facilita. Quando eu passo desse jeito, eu estou falando para o C++, eu quero ordenar do início do meu vetor até o final, né? De uma forma bem óbvia. Mas podem ter exercícios que às vezes você precise ordenar só, sei lá, o meio do vetor. Então aqui você já conseguiria manipular, sabe? Por exemplo, eu quero começar a ordenar só da posição inicial mais 2. Então eu começaria da terceira letra para frente. Aliás, do terceiro nome para frente. Então dá para você brincar aqui. Dá para você brincar, adicionar, dá para você aqui no final subtrair e, enfim, você consegue definir bem quais são as posições que você quer ordenar. Então, desse jeito que eu fiz, ele vai ordenar nosso vetor inteiro de nomes. E aí, por padrão, se eu não me engano, né, a gente vai ver aqui ao vivo, ele já vai partir do lexicográfico crescente, né? Dos menores para os maiores. Ou seja, A fica atrás de Z. Né, todas as letras inclusas. Vamos primeiro printar, né? Vamos fazer um for aqui. Primeiro mostrar, vamos ver se está funcionando, né, esse sort. Vamos usar o cout, nomes e... isso aqui é outra coisa que eu esqueci de falar, ó. É bem legal. Lembram que quando você quer acessar uma posição do vetor lá em C, você vai... eu quero saber o que tem na posição 10. Então, eu vou na posição 10 e printo. Para o vetor de C++, funciona da mesma forma. Você consegue usar do mesmo jeito o índice, entre colchetes, para você ter o acesso rápido ali do que está na posição I. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é I variando de 0 até n menos 1, eu estou pegando todos os nomes índice por índice e mostrando. Então, vamos ver o que gera isso aqui para a gente, né? E aí, agora que eu vi o comentário da Aline, sim, tem que ser, você tem que estar aqui no Linux, né? Você tem que, você tem que entrar na pasta onde está seus códigos para vocês conseguirem fazer essa compilação aqui na mão, né? É só você ver lá qual que é os comandozinhos de navegar entre as pastas do Linux que vocês vão conseguir chegar no arquivo e aí é só rodar esses comandos aqui. Deixa eu ver aqui o que foi que deu. Só um minutinho. Tá. Faltou, acho que eu dar um save aqui. Beleza. Já criou o executável, então a gente só executa. 2, 3, 8, 1. Beleza, então como que é a entrada, né? A gente quer ler 5 nomes, e aí aqui eu vou ter eles, né? Então, deixa eu botar aqui do ladinho. 5, 1, né? Maria, João, Carlos, Vanessa, José. Beleza, então aqui, ó. Deixa eu só dar um espaço aqui entre eles. Pra gente diferenciar onde está começando a ordenação. Abrir aqui. Então, deixa eu digitar de novo.
Beleza. Então, ó, percebam que, ó, aqui é a minha leitura, né? E aqui eu estou printando a lista ordenada. Então, ó, Carlos veio antes porque C é a menor letra inicial aqui entre todas. E aqui, ó, ele até trata já para gente questão de empate, ó. Começou com J, começou com O, só que o A é anterior ao S. Então, o sorte ele já tem essa inteligência ali embutida para tratar casos de empate. E aí vocês conseguem, sabe, usar ele da forma que vocês quiserem também. Se fosse coordenado de forma decrescente, tem como também. Você consegue definir qual que é o critério de ordenação. Não vai ser muito aqui o foco dessa aula, mas tem como. E aí, se quem quiser se interessar, pode me chamar aí que eu posso até mostrar depois também como é que faz para mudar os critérios, manipular do jeito que você precisar na questão. Beleza. Então, agora, a gente já tem nossos nomes, né? Nosso vetor de nome está ordenadinho para a gente, bonitinho. Então, o outro valor lá, que é passado no problema, aí, perdi a aba, é esse K, né? O K é qual é a posição do aluno que vai ser premiado, né? O Késimo aluno da lista da chamada. E aí, lembrando, é a chamada ordenada. Então, lembrem que agora a gente, com o nosso vetor ordenado, agora a gente tem a ordem. Então, o Carlos é o 1, o João é o 2, o José é o 3. Então, a gente já tem essa informação agora. Qual que é a posição e qual que é o valor atrelado a cada um. E aí, ó, se a gente olha lá o primeiro caso de teste, ó, o K é igual a 1. Então, a gente quer qual que é o número 1 da lista de chamada. Ou seja, qual é o número 1 na ordem alfabética. E é justamente o Carlos, ó, que é o primeiro aqui que aparece na nossa ordem alfabética. Então, agora é muito simples da gente saber, né, e mostrar qual que é esse cara, né? Se a gente faz aqui, ó, um cout no nomes, qual é a posição da pessoa que a gente quer? É a K. E agora, por estar ordenado, vai ser exatamente, né, na ordem sequencial ali do vetor, o que a gente quer. Então, eu digitei 1, e o 1 é exatamente a posição 1 do meu vetor, e é o Carlos, né? E assim por diante. Então, dependente do valor que eu digitar, agora eu já sei que na posição 1 está a pessoa 1, na posição 2 está a pessoa 2, e assim por diante. Então, com o K diretamente eu já consigo acessar. E aí, aqui muita gente talvez testaria um pouco, já ia achar o erro, mas tem um erro muito sutil nesse código, que é o seguinte: por padrão, a posição inicial do vetor sempre é a zero. Né? De zero, eu tenho n posições, as posições do meu vetor vai ser de 0 até n menos 1. E aqui, ó, eu estou acessando, eu quero o cara que está na primeira posição do meu vetor. Vamos supor que k igual a 1. Vamos supor, k igual a 1. Então, eu quero a primeira pessoa que está no meu vetor. Se eu tento do jeito que está aqui agora, ele ia fazer nomes na posição K, K sendo igual a 1, ou seja, nomes na posição 1. E aí, ele não ia pegar o Carlos, ele ia pegar o João. Porque, igual eu falei, a indexação de vetores, ela começa do zero. Então, para ajustar isso, a gente faz aqui, ó, um K menos 1. E aí a gente corrige esse probleminha que poderia aparecer, e quando fosse testar, a gente ia ver que ia dar um nome acima do que a gente precisava. Resolveu o problema. Vamos testar. Eu vou fazer um esqueminha, já mostrando para vocês aqui, que é muito bom. Não sei se, acho que a Aline deu uma aula sábado, talvez ela tenha falado disso, que é você colocar os casos de teste num arquivo separado, para você não precisar ficar redigitando ele. Por exemplo, eu vou copiar aqui, ó, caso 1, jogar nesse arquivo aqui, limpar os espaços, chamar ele de in, de entrada.
Tá aqui na mesma pasta. Na mesma pasta. E aí, como eu tenho esse arquivo ali, tem um comandinho, que é basicamente deixa eu só recompilar, né? Compilar. A gente faz o seguinte, ponto barra nome do executável, e aí abre uma chave não, um sinal de menor, e bota o nome do arquivo em que está a entrada. Automaticamente, ele já vai procurar esse arquivo in, que é para estar na mesma pasta, e já vai injetar sem eu precisar digitar, sabe, toda a entrada. Então, se eu der um Enter, opa, errado aqui. Ó, toda hora eu estou esquecendo de dar um Ctrl S. É porque eu estou acostumado, eu trabalho também com desenvolvimento, e aí a gente fica, né, trabalhando com essas ideias, né, super lançadas aí que já tem no mercado, e elas já salvam automaticamente para a gente fica, fica mal acostumado. E eu esqueci de dar um Ctrl S, e aí ele compilou um arquivo numa versão anterior. Então, deixa eu compilar de volta. Executar de volta. Beleza? Deu o resultado Carlos. É esse que a gente queria? É isso que a gente queria. Vamos testar o outro caso. Vou botar aqui, ó, só copiar e colar. Pode deixar isso de uma forma mais inteligente, igual a Aline colocou ali. Ela já explicou que é o FR Open, né? Fica ainda melhor. Então, só executar de volta. Resposta, Vanessa. Vamos ver se era isso. Vanessa. Mais uma vez. Nem precisaria limpar isso aqui, tá? Mas eu vou limpar para desencargo. José. José, show de bola. Parece que nosso código tá certo. E, ó, esse exercício aqui, ó, foi de uma UBI. Então, assim, já é um nível ok de complexidade. Porque você tem que saber fazer duas coisas, né? Armazenar suas strings, conseguir ordená-las. Esse é o grande desafio desse problema. E aí vocês percebam como o C++ ajuda a gente a fazer isso de uma forma muito simples e rápida. Porque a gente cria um vetor dinâmico, vai inserindo aqui, ó, os valores sem se preocupar com o tamanho, quantos que eu já coloquei, chama esse método sort, que já vai fazer a mágica acontecer e botar tudo em ordem alfabética. E no final, a gente só acessa aqui pelo K-1, né, aquele ajuste que eu fiz, para saber qual que é o K-ésimo nome na ordem alfabética. Então, código simplão resolveu o problema. Vamos submeter. Para ver se tá certo, né? Eita, rápido aqui. Beleza. Fiori tá moderno. Minha época, capaz. Submetia 15 códigos de uma vez. Mas beleza. Enquanto julga aí, alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Com alguma parte aqui meio esquisita? Tranquilo? Ó, passou. Aí vocês imaginam fazer isso em C, né? Já teria um grau de complexidade um pouco maior. A gente teria que, como eu falei, implementar o algoritmo de ordenação, conseguir manipular string, né, de uma forma um pouco mais chata, que é com vetor, de char e tudo mais. Agora aqui, ó, pouquíssimo código, a gente resolveu o problema. E é isso aí. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu posso passar para o próximo tema aqui seguir. Beleza, eu ia falar de string por último, mas eu acabei
já falando no final. Mas uma coisa que eu queria focar e deixar bem claro para vocês é que string é um dos temas mais importantes de maratona de programação. Talvez se toda maratona de programação caia, é quase certeza. Nem que seja um exercício muito fácil ou muito difícil, ou os dois, sempre vai ter alguma coisa de string. E aí, é muito legal vocês pegar esse código aqui, vou botar isso aqui depois em algum lugar para vocês acessarem, e brincar. Pega lá a documentação do C++, testa os outros métodos, sabe? Igual aqui a gente usou o pushback, mas tem o pushFront, eu acho, tem o erase que eu mostrei, o remove, tem vários métodozinhos que vai facilitar a vida no final. E aí eu vou pegar um exercício interessante aqui, já puxando o gancho da string. É esse exercício aqui, ó, que é do nosso colega Abner, também se formou aí no IESU de Minas. Foi para um aquecimento de OLIP esse exercício. E ele envolve strings também. Eu acho ele interessante porque ele parece ser muito simples, mas ele tem suas nuances. Beleza, vou ler ele aqui também de volta em voz alta. Deixa eu copiar o link aí para quem quiser acompanhar. Então, Link é um herói famoso e por isso recebe diversas cartas de seus fãs. Porém, mesmo sendo famoso, todos continuam chamando de Zelda. Por causa disso, Link está muito bolado. Tão bolado que sempre que recebe uma carta, ele confere como o seu fã se referiu a ele na carta. E caso ele perceba o trecho Zelda no nome, ele fica bolado e joga a carta fora. Sua tarefa é determinar se Link ficará bolado com a forma que seu fã chamou ou não. Então aqui é um exercício muito simples de entender, né? Ele vai receber ali uma string, que é a carta, né? Que está escrito na carta. E ele quer ver se existe o termo Zelda escrito em algum pedaço da carta, né? A sequência Zelda em algum pedaço ali da string. Então, por exemplo, ó, aqui a mais simples de todas, que é a própria palavra Zelda. Então, Link bolado. Aqui, Zelda. Então, Link tranquilo, não tem Zelda. Aqui, ó, já tem Zelda, só que é uma substring. O conceito de substring é isso, né? Você tem um pedaço de uma string, então ela é considerada uma substring, né? É uma sequência de caracteres que pode estar propriamente contida, né? Se fosse a definição formal. Então, aqui o link é bolado, porque tem a substring Zelda incluída aqui na entrada. Beleza, como que a gente resolve isso, né? Vamos parar para pensar um pouco. Uma coisa que facilita esse exercício é que a gente tem uma string pequena, né, que é Zelda, uma string bem curta, e a gente quer ver se ela está encaixada em alguma posição da string. Então, uma forma de resolver esse problema que vai funcionar é você, primeiro, cheguei na posição 0, aí eu verifico se as próximas 5 posições têm string Zelda. Se não tem, beleza, passo para a próxima. Caractere 1. Vejo se as próximas 5 formam a string Zelda. Vou fazendo isso até o final. Se em algum momento achar, beleza, link bolado. Se em nenhum momento achar, link tranquilo. Poderíamos implementar isso em C, fazendo esse algoritmo aqui que eu descrevi, mas vamos ver como que dá para fazer em C++ de uma forma muito mais fácil e rápida, né? Que em maratona é importante, fazer de forma rápida, né? Codar o menos possível. Então vamos lá, fazer do 0 de novo. Ô Thiago, o horário é até as 9 ou antes? Só para eu me programar aqui. Oi, Samuel. Tá dando um pouco de retorno, Thiago. Desculpa aí que eu tô com 2 computadores. Tem um que tá transmitindo
E o outro eu estou controlando as entradas, né, e tudo mais. Bem, você pode ir até por volta de 9 mesmo. Tá? Até porque a turma tem aula com outro professor aqui, né, que tá, com o pessoal de AED que está acompanhando. Então, até se der para terminar um pouquinho antes, 10 para as 9, é bom que eles tenham um intervalo, né, para sair e voltar depois. Tranquilo. Certo? Eu tinha me programado 1h30 mesmo, então vai ficar por ali. É umas 8h30, acho que eu tenho coisa para falar. Tá bom. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer o exercício aqui. O número dele é, deixa eu pegar o link aqui para passar para vocês. Acho que eu já passei em 2651. 2651. Opa, esqueci de... Fazer do zero de novo. E aí, ó, uma dica que eu vou dar, mas que eu não estou cumprindo aqui, é você sempre ter também um scriptzinho padrão de código. Antes de iniciar a maratona, você já deixa pronto na máquina ali. Geralmente é até uma estratégia, né, que a gente fazia, né? Por exemplo, esse scriptzinho aqui, ó, que coloca a biblioteca padrão, o main e o return. Já é uma coisa que você pode deixar salvo num arquivo separado para você só copiar e colar. Então, eu lembro que quando a Aline, que está aí, né, a gente já foi da mesma equipe, a gente tinha essa macete, né, enquanto os outros dois começavam lendo a prova, alguém ia digitar nesse script aqui para já deixar pronto e a gente só usar. Então, também é uma dica boa aí para vocês pegar. Beleza. Deixa eu abrir o programa aqui para eu pegar como que está a entrada. Então, a entrada é basicamente uma string de tamanho até 10 a quinta, né? Então, é uma string que pode ser bem grande. Só que ela não tem espaço, facilita bastante. E só tem maiúsculos e minúsculos. E aí, ó, aqui já está uma pegadinha do problema. Maiúsculos e minúsculos. E como a gente viu aqui, ó, apesar da string começar com Z maiúsculo, né, o Zelda começar com Z maiúsculo, também é limpolável. Então, a gente vai ter que tratar essa questão de letras minúsculas e maiúsculas. Qual que é a dica padrão? Se a resposta pode ser tanto com letras maiúsculas ou minúsculas, o que a gente sempre faz? Converte tudo para minúscula ou converte tudo para maiúscula. E segue o baile, basicamente. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos criar nossa de carta, né? Que o problema ali eles chamam de carta. Né? E aí nessa carta é uma string que vai estar ali todo o texto escrito. Primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é ler, né? Ler a carta. E vou fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Vamos passar tudo para minúsculo para a gente não precisar se preocupar, né? Acabei de carta. Esse aqui também é outro macete, ó. Esse font size, quando você usa para string, quando você usa para vector, quando você usa para qualquer outro tipo de estrutura, esse ponto size, ele literalmente ele retorna, né, qual que é o tamanho, ou seja, quantos elementos eu já incluí naquele container, né? Então, por exemplo, lá naquele exercício dos nomes, aqui, ó, se a gente pegasse nomes.size, ele daria exatamente o n, né, que é a quantidade de nomes que a gente leu. Então, esse size vai ser muito útil quando você já inseriu um monte de coisa no teu container, né, no teu vetor, ou na tua estrutura de dados. E aí, como é dinâmico, né, como a gente não sabe quantos que tem, o ponto size ele vai falar exatamente isso para a gente. Então, é bem útil. Usa-se bastante. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer carta na posição i, ou seja, eu estou pegando o caractere na posição i.
Vou usar essa funçãozinha aqui, ó, que nem é de C++, essa aqui é do C mesmo, é antigaça, tá lá dos primórdios C. ToLower, o que o ToLower faz? Ele recebe como parâmetro um caractere, então perceba que a string, cada posição dela é um caractere, né? Então, quando eu faço carta I, eu estou passando o caractere I, né, na 10ª posição, para o ToLower, e o que ele vai fazer para a gente é converter para minúsculo. Simples assim. O que ele faz é isso. Então, agora a gente sabe que a nossa string está preparada e ela está totalmente minúscula. Isso já facilita. E aí, vem uma coisa muito louca. Que existe uma função no C++, né, na estrutura string, que é o find. Então, se a gente quer procurar uma substring, a gente faz basicamente assim, ó. Find e passa o que a gente quiser aqui. O que isso que vai fazer? Ele vai pegar a nossa string completa, né, que chama carta, e vai procurar esse termo aqui, que eu passar entre aspas. E aí ele vai procurar pelo menos uma ocorrência, e aí o retorno desse carinha aqui, se eu não me engano, é o que a gente chama de size t, né, que é um tipo específico de... É como se fosse um inteiro, mas aí ele tem suas propriedades específicas lá. Agora eu não lembro de cabeça. Mas imaginem que é um tipo de variável muito semelhante ao inteiro, tá? E aí eu vou chamar de inControl. Por quê? Mas primeiro, né? O que eu estou procurando? É a string Zelda. Basicamente, o exercício que é isso, né? A gente quer buscar essa substring Zelda. Quando eu faço esse size t em control é igual a carta, o que eu estou recebendo é um ponteiro indicando para mim em qual posição que eu encontrei a ocorrência. E aí, existe um macete para procurar string assim, que a gente faz o seguinte. Se encontrou é diferente de npos, e aqui eu acho que eu vou ter que fazer assim para funcionar. Esse npos aqui, ele basicamente é uma forma explícita de você saber qual que é a última posição da string. Então, se eu pego o inControl, chama de posição encontrada, acho que faz mais sentido. Esse npos, como eu estava dizendo, ele é tipo uma constante da biblioteca string, que ela significa assim, se esse size t for diferente de npos, quer dizer que em algum momento o pos encontrada é um valor válido. Eu recomendo, isso até para mim é um pouco difícil de enxergar por quê, mas eu recomendo vocês lerem a documentação, porque é simples. Mas o que eu queria que vocês vissem disso tudo é esse macetezinho muito simples para encontrar uma substring. Porque, ó, se esse pos encontrado for diferente desse tal de npos, aí vocês lêem a documentação para entender melhor, quer dizer que eu encontrei uma substring. Então, link bolado. Então, que é um macete, ó. Eu quero encontrar uma substring numa string, aí eu faço o find, jogo ela nessa variável, do tipo size t. Se o meu size t, chamado pos encontrada, for diferente desse npos, quer dizer que em algum momento ele encontrou a minha substring. Exatamente, eu acho que é por aí mesmo, Ricardo. O npos, ele é meio que um ponteiro ali para a gente
saber identificar, né, se encontrou ou não. É o tipo de código que você não decora, você tem que, tipo, meio que levar ele pronto mesmo, porque é difícil você enxergar, né, isso aqui. Se não, fique tranquilo. Então, ó, o que parecia ser um exercício difícil, né, que a gente teria que, para cada caractere, olhar os 5 da frente e daí fazer esse algoritmo para cada posição, verificar se os 5 sucessores formavam a palavra Zelda, a gente resumiu em um método chamado find, que retorna esse carinha aqui, né, que é o size_t, e a gente verifica se for diferente de npos, é porque encontrou, pelo menos uma vez. Agora, se ele perguntasse quantas vezes encontrou, qual foi a posição que encontrou, aí já é um pouco mais difícil. Aí aqui já não, só isso aqui não resolve. Mas como esse exercício quero saber se existe a substring Zelda. Então, o findzinho aqui já vai resolver pra gente. É o tipo de malícia que é bom a gente saber, sabe? Porque muitas vezes os problemas é assim, ó, um detalhe, um conceitozinho que você conhece da biblioteca, você resolve o problema muito rápido, enquanto outras pessoas iam estar fazendo aquela solução que eu falei, de posição por posição. Então é bom saber essas coisas. É bom vocês olhar a STL, ver os métodos lá e buscar, né? O que mais que dá para fazer, quais os outros tipos desse NPOS que existem. Pois é. Acho que faz mais sentido ele retornar o tamanho. Deixa eu tirar a prova aqui. Acho que é 1 minuto, eu acho isso. CPP reference. Acho que um pouco mais embaixo. Tem a ver com alocação de memória. É o maior valor possível que um elemento do tipo size_t pode ter. Então, tem que fazer o cálculo. É um pouco complexo aqui. Deixa eu mostrar o site aqui. Esse site aqui, ó, cplus.com, ele tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, aqui, ó, eu tava lendo a referência do NPOS. Então, aqui, ó, ele pode ser usado como enquanto eu estiver no final da string. Enfim, cada um interpreta aqui depois, como quiser. Eu vou botar o link aqui. Mas é legal vocês terem esse site aqui também, porque às vezes é mais fácil vocês procurar aqui do que no livrinho lá. Então aqui, ó, ele vai ter tudo que eu falei aqui, mas todo o resto tá por aqui. E vocês conseguem bem facilmente encontrar essas informações bem minuciosas de cada coisa. Ó, por exemplo, aqui, ó, na string, ó. Ele tem várias funções, ó, lembra que eu mostrei o begin, o end, aí tem outras aqui, ó, que dá para usar também, ó, converte string para inteiro, converte string para long, para float, são muito úteis esses métodos aqui, muito mesmo. Então é bom vocês também anotar mesmo, porque na maratona você pode levar o que for de material impresso, né? Então, sei lá, copia e cola isso aqui no arquivo, monta um manualzinho seu ali da maratona, a gente fazia muito isso, né? E levava para as maratonas que a gente fazia. A gente juntava tudo que a gente tinha de código que a gente achava relevante, colocava tudo no arquivo só e imprimia. No 4º ano já estava gigante o nosso livro. Virou literalmente um livro, né? Chamado de Saitama. Tá, vamos testar, né? Não cheguei a testar para ver se funciona. Quando eu tô falando aqui um monte de coisa, não funciona nada. Dá um Ctrl S. Compilou, bom sinal. Foi 6.1, 2, 6, 5, 1. Então, a string de teste
Vamos começar com a mais simples, né? Zelda. Gente bolado. Vamos testar Zelda. Gente tranquilo. Zeldão. Gente bolado. Por quê, né? Porque Zelda tá aqui, ó. Substring existe. Apesar da letra maiúscula estar aqui. Só que a gente converteu tudo para minúscula, então vai funcionar também. Se a gente não faz esse passo aqui, ó, a gente aqui teria que fazer vários find, tipo, testar todas as possibilidades. Primeiro fazer um find com Zelda, depois fazer um find com Zelda E, depois um find com Zelda L, e assim por diante, né? Da várias, combinatória de 5 letras, né? Então, quando a gente converte tudo para minúsculo, a gente reduz drasticamente as verificações. É isso, vamos submeter para ver? Vou puxar aqui a aba que está com... E aí, ó, uma coisa que eu queria ressaltar também sobre esse exercício é que o que torna ele simples de resolver e que funcionaria não só desse jeito que a gente fez, mas também daquele outro método, né, olhando caractere por caractere, é que a gente está procurando uma string pequena. Só a palavra Zelda tem 5 caracteres. Agora imaginem que essa string pudesse ser de qualquer tamanho. Fosse qualquer tipo, qualquer palavra, o exercício, você digitaria a palavra que quer ser procurado. Aí isso torna o problema um pouco mais difícil. Porque, no final das contas, deixa eu só ver se passou, né? Ainda não foi julgado. No final das contas, o que o C++ está fazendo ali por trás naquele find é aquela ideia que eu falei ali, de você, caractere por caractere, procurar os da frente e ver se dá match, né? Se bate. E aí, vou falar um pouquinho aqui, bem a pincelada sobre complexidade, né, de algoritmo, que é outra coisa que é muito importante vocês também estudarem, que é você conseguir analisar o quão bom seu código é, né, qual é a complexidade esperada no pior caso e coisas do tipo. Porque isso vai impactar quando os exercícios têm esse time limit aqui, ó, bem apertado. Isso pode acontecer. Se o Abner, aqui nesse exercício, ele não colocasse pra gente que a palavra é Zelda, certinho, e falasse, ó, você pode digitar qualquer palavra e eu quero procurar essa palavra. O exercício ia ficar muito mais difícil. Por quê? Pensa que a gente tem 10 à quinta. Acho que não vai estar dando para ver, né? Deixa eu botar aqui no... Pensa que a gente tem 10 elevado à quinta posições. Certo? 10 elevado à quinta posições. É a mesma coisa que aqui, né? E aí, do jeito que está hoje, o código e a palavra Zelda, que tem tamanho 5, né? Usa o conceito aqui de tamanho de conjunto, né? Tamanho 5. Por debaixo dos panos, o C++ está fazendo aquele esquema que eu falei. Ele vai na posição 1 e olha 5 para frente. Ele vai na posição 2 e olha 5 para frente. Então, eu estou fazendo 10 elevado à quinta vezes 5 verificações. Para cada caractere, eu tenho 10 à quinta caracteres, eu verifico 5 para frente. Então, no final das contas, eu tenho uma complexidade, né, que é linear porque, né, só tende a n porque aqui a gente está multiplicando para constante, então são conceitos um pouco mais profundos, mas no final das contas aqui é muito rápido. Rapidão, a gente faz e resolve. Agora imagina que a palavra Zelda pudesse ser qualquer coisa que tendesse a um tamanho de 10 à quinta também. Aí, a complexidade que era de n agora pode ser n ao quadrado.
Ou seja, 10 elevado a 10. Isso aqui é muito grande. Isso aqui você pode deixar teu computador rodando, ele não vai achar solução, assim, pelo menos uns 100 anos. E aí que entra os algoritmos mais interessantes para você encontrar substring. Eu não vou entrar nos detalhes, eu vou só deixar alguns links aqui para vocês pesquisarem, que eu acho que foge um pouco até do tempo da aula, porque para eu explicar um deles eu já gastaria 2 horas. Mas são algoritmos que a ideia, até você entender a ideia é difícil, mas depois que você entende, executa ele na mão, faz teste mesmo, você vê que a ideia é assim, simples, genial, mas simples. Então, eu vou falar de alguns aqui, só para vocês pesquisarem. Separei uns links aqui. O mais famoso deles para resolver esse problema é o KMP. Eu vou disponibilizar esses links todos aqui. Eu gosto muito desse site, o Geeks for Geeks, que ele é um site que ele centraliza vários textos, né, sobre técnicas, algoritmos. Então, aqui vocês vão achar algoritmos de grafo, de programação dinâmica, de geometria, tudo, string. E aí ele faz um passo a passo aqui bonitinho, tem vídeo, aí ele explica bem os algoritmos mesmo. Então, o KMP é um exemplo de algoritmo para fazer isso que a gente quer, que é encontrar uma substring de forma rápida. E aí, acreditem se quiser. Depois você pode olhar o link e ver a prova lá, a matemática da parada. Mas ele cai de 10 a quinta, vezes 10 a quinta, para só 10 a quinta. Pois é. Parece mágica, mas a complexidade dele continua linear no tamanho de caracteres. É bem impressionante. E aí você resolve, por exemplo, se esse problema do Abner cai na regional, e porventura com esses limites aqui, de 10 a quinta e 10 a quinta, você vai ter que usar um KMP. Ou, vou mostrar também um outro aqui, que eu acho um algoritmo muito elegante, que faz a mesma coisa, que é o Z. Algoritmo Z. Ele também é um algoritmo que procura substring de forma rápida, né, de forma linear, igual o KMP. Só que eu acho ele um pouco mais fácil de entender. Então, para quem for olhar pela primeira vez, nunca estudou um algoritmo desses assim, vai por esse aqui, que eu acho que ele é um pouco mais simples de entender. E ele também tem aquela complexidade bem interessante ali, de fazer em tempo linear no tamanho da palavra. Então, e aí, quando você entra no mundo de strings, aparecem vários e vários algoritmos para resolver vários e vários problemas. Então, eu vou também deixar link desse aqui, que para mim é um dos que mais resolve exercício de string, que é a árvore de prefixo. Então, um exemplo. Imagine que o exercício te dá lá várias palavras enormes, um dicionário de palavras. E aí ele quer saber quantas palavras tem um prefixo X. Ou seja, quantas palavras começam com uma subpalavra X. Como você faz isso de forma rápida? Porque, assim, todo mundo consegue. Vai tentando ali na força bruta e consegue. Mas fazer de forma rápida, aí você vai precisar de uma estrutura de dados eficiente. E essa aqui, a try, né, que é a árvore de prefixo, resolve esse tipo de problema. Sempre que você for trabalhar com prefixos, esse é o algoritmo ideal. E por fim, vou deixar aqui também um link da versão otimizada da try, que aí, meus amigos, aí já entra assim naqueles algoritmos que você fala, eu só sei usar, porque entender por que funciona é complicado até para quem estuda isso aqui há muito tempo. Mas ele transforma a try, né, a árvore de prefixo, numa forma ainda mais otimizada, que serve para resolver problemas ainda mais complexos. Então, só deixar aqui de curiosidade também, para quem quiser aprofundar.
E é isso. Sobre strings, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? A Aline aí, que quiser falar alguma coisa, não sei. Tudo certo, galera? Alguma coisa estranha? Sugestão? Então, o que eu mandei aí no chat, eu espero que eu não tenha mandado o link errado, é um link para uma cópia do famoso Saitama, que quem participou do treinamento, a gente costuma chamar esses documentos com vários códigos de notebook. Então, cada faculdade às vezes tem o seu notebook e tal. Então, esse aí, que é o tal Saitama, o nome foi colocado pelo Abner, é onde ia colocando vários códigos, várias coisas que pode ser útil, estrutura, enfim. Só que eu aconselho vocês não simplesmente pegar, imprimir o Saitama e levar para maratona. Não vai adiantar nada. É que nem você pegar o STL, mais ali o livrinho e levar para maratona. Na hora da prova você não vai conseguir aprender o conteúdo, muito menos se você só ver o código. Então é importante que você estude os conteúdos antes e o material servir de consulta na hora. Nem que seja, tipo, para que serve o algoritmo Z? Para que serve? Aí na hora você se vira, mas é importante dar uma estudada nos conteúdos e não só levar um tanto de código. E até mais interessante vocês montarem seus próprios Saitamas, seus próprios notebooks com códigos que vocês conhecem, que vocês testaram. Enfim, fica aí a sugestão. Isso, boa. Então, eu vou até abrir ele aqui, ó. Então, esse aqui vale ouro, hein, galera? Esse aqui foi 4 anos de muito... A gente juntando tudo que a gente achava interessante e foi colocando aqui. Aqui, ó, o Z-Algorithm, né, que eu acabei de falar dele, ó, tá aqui. Ó, simplesão de implementar e ele resolve esse problema que a gente estava falando de uma forma incrível. E aí tem outros algoritmos de string, o autômato de sufixo também é outra parada bem complexa, mas que resolve muitos problemas. E assim vai. A maratona de programação, no final das contas, ela é um conglomerado de conhecimento de ciência da computação. Então, esses algoritmos aqui que a gente fica falando, muitas vezes a gente nem vê na graduação. São muitas vezes algoritmos que você estuda na pós, né, no mestrado, mas a maratona ela exige, né, de você esse tipo de conhecimento porque é o estado da arte de como resolver esses problemas, então não tem como fugir. Então é legal você ter um notebook, né, para levar o livro, né, para levar para as maratonas para você consultar, porque muitas vezes você não vai saber, às vezes você não tem cabeça para rodar um algoritmo desse de cabeça, né? Ali na hora da maratona, o nervosismo, é bom ter uma referência, mas é igual a Aline falou, todos esses algoritmos, testem, tentem resolver problemas usando eles, tentem entender o algoritmo mesmo, por que faz um for ali, por que não sei o quê. E é isso aí. Aqui tem coisa pra caramba, de gráfico, enfim. Depois vocês dão uma brincada. E é isso. Eu queria falar só mais um pouquinho aqui da STL, de outras estruturas que dá para usar, que vão ser úteis. Quando quem já viu aí como que implementa pilha, fila, o vector, que no fim das contas é uma lista, né, uma lista encadeada. Você já viu o tanto de código que você tem que fazer, o tanto de coisas que você tem que... Os ponteiros que você tem que saber usar, que é uma coisa que não é trivial, né? Ponteiro, por quem já estudou, é complexo, não adianta. Para decorar como funciona, enfim. Então, eu vou falar rapidamente aqui de algumas estruturas que o C++ tem na STL pronta para a gente usar. É igual aí para quem gosta de brincar com Python, né, que pega os algoritmos Machine Learning lá, tem KNN, aqui a gente tem as estruturas também prontinhas para a gente usar em maratona. Então, o primeiro delas que eu vou falar é a pilha. A pilha, né, do inglês stack, a gente cria ela assim. O que é uma pilha? Então, para quem não lembra, né, do conceito de pilha, é aquela estrutura de dados que você vai colocando os elementos, né, de forma que
você vai empilhando, como se você tivesse uma pilha de pratos, assim. O elemento vai entrando, ele vai para o topo. Ele vai entrando, ele vai para o topo. Quando você tira, você começa do topo também. Vai tirando. Isso pode ser útil para muitos problemas. E você fazer essa remoção e inserção de forma rápida, que é a sacada da estrutura de dados. Porque você poderia implementar com um vetor e ficar brincando de tirar do começo, tirar do final. Mas fazer de forma rápida, às vezes, não sempre é trivial. E é bom você saber usar a estrutura pronta, que já facilita e você resolve muitos problemas. Eu separei também aqui no final uma listinha de exercícios. Lá tem alguns exercícios de pilha para brincar. Mas, por exemplo, se eu quero inserir um elemento na pilha, né, quero empilhar um valor inteiro, a funçãozinha push. Coloquei o 10. Pilha, ponto push. 20. Quando a gente aprendia lá em AED, pilha era sempre pilha de pratos, para entender mais fácil. Exatamente. Pensa na louça lá. Você vai botando o prato mais sujo, depois você bota outro. Aí, a hora que você vai lavar, você vai tirando do topo primeiro. Essa é a lógica, basicamente. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó, é criar uma estrutura. Deixa eu botar aí embaixo para ficar mais fácil de visualizar. Vou botar mais um aqui. Então, 15. Então, o que eu fiz, né? Coloquei o 10 aqui. Coloquei o 20, ele vai para o topo, para a última posição. Coloquei o 15, vai para a última posição. Então, pensem que realmente, literalmente, está empilhando os valores. Empilhando. E aí, quando eu quero remover, a gente usa a função parâmetros nem nada, porque o que a gente quer fazer é tirar o elemento que está no topo. Então, ele vai vir aqui e vai tirar o 15, porque o 15 é o que está no topo. Dependendo da estrutura de dados, a gente vai ver daqui a pouco, não seria o 15. A gente vai ver por quê. Mas essa é a lógica da pilha, né? A gente vai empilhando. Quando a gente quer tirar, a gente começa do topo. E é bom que essas funções funcionem desse jeito, porque são funções rápidas. E aí que está a questão importante dessas estruturas de dados, sabe? Elas são implementadas para que o push, o pop, sejam feitos de forma muito rápida. Muito rápida. Então é bom você entender a lógica para você usar essa rapidez a seu favor, entendeu? Então, se eu dou um pop, ele vai tirar o 15. Se eu dou outro pop, ele tira o 20. E assim por diante. Você consegue brincar. Isso aqui você vai poder usar para exercícios de ad hoc, que geralmente cai muito pilha. Tem uma lista de exercício lá, que você quer saber se uma expressão matemática está com o número de parênteses correto, né? Então, parênteses você sempre abre e fecha, né? E aí você quer ver se o número de parênteses está certo, você vai empilhando os que abriu. A hora que você acha um que fecha, quer dizer que eu elimino um par de parênteses. Então, eu dou um pop na pilha. Vai fazendo isso. Então, é um exemplo de aplicação, né? Mas isso aí, a pilha, você vai usar até em grafos, né, para simular a busca, enfim. Aí, falando da estrutura, vamos dizer assim, irmã, né, da pilha, é a fila. Opa, fila. A fila é quase a mesma coisa, só que o esquema dela é igual uma fila de banco. Você vai chegando no banco, né, e as primeiras pessoas a ser atendidas são aquelas que chegaram primeiro. Ou seja, na hora de eu remover da estrutura de dados fila, eu vou remover aquelas que chegaram primeiro, ou seja, as que estão lá no início. Então, se eu dar um push, vou fazer a mesma coisa aqui. Fila. Push 20. Push. Então, o que ela faz? A primeira ela põe o 10.
quiser põe o 20, se quiser põe o 15. E aí, quando eu faço um pop, lembrem-se que lá na pilha, quer dizer, a gente ia tirar o 15, né? Porque a que está lá no topo foi a última que eu coloquei. Aqui não. Quando eu dou pop, eu vou tirar a primeira que eu coloquei. E essa é a diferença fundamental entre as duas estruturas, né? First in, first out. Aí quando vocês for estudar a parte teórica da fila e da pilha, aí vocês vão ver esses termos aí, first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai, e assim por diante. Eu nem entrei no método porque eu iria me confundir aqui falando, então depois vocês leiam. Mas é basicamente isso. E assim, eu gosto de falar porque às vezes muitas pessoas passam batido da importância da pilha, a importância da fila. Elas são estruturas importantes porque elas são muito bem comportadas, sabe? E é isso que torna elas interessantes. Você faz inserções e remoções de forma muito rápida, respeitando o critério, né? Então, você pode usar para o seu problema da forma que for melhor, né? Tipo, talvez faça sentido usar fila. E a fila, então, nossa, ela é muito usada em teoria dos grafos. Muito mesmo. Para você implementar qualquer algoritmo de grafos, você usa fila. Então, é bom saber. E aí, só passando rapidamente, a gente também tem o deck. O deck, ele é uma fila... Não, é uma lista encadeada, duplamente encadeada, que aí vocês estudam lá. O que ele faz é você consegue tirar tanto do início quanto do final. Você vai inserindo os elementos, você consegue inserir no começo, você consegue inserir no final, então você pode fazer assim, ó, deck.push, deck.push front. Isso aqui pensa que é uma linha, né? Uma estrutura organizada. E aí você consegue tanto colocar na frente quanto colocar atrás. Você consegue tirar pop deck. Também pop front. Opa. E assim por diante. É uma estrutura um pouco mais versátil, né? Porque você consegue tirar e botar na frente, atrás, enfim. A fila de prioridade também é muito usada em grafos, né? Por exemplo, o algoritmo talvez o primeiro algoritmo que todo mundo aprende quando vai mexer com otimização em grafos é o algoritmo de Dijkstra, que é você encontrar caminhos mínimos em grafos, né? Eu quero saber a menor distância de um ponto até outro no grafo. Para você implementar de uma forma rápida, a gente vai usar a fila de prioridade, né? Que é a priority queue. Fila de queue. Peraí, rapidinho, antes de passar para o próximo, considerando até o comentário ali do Ricardo. Voltando aí nesse deck. O deck não pode chamar deck, porque deck é uma palavra reservada. E o pop não tem nada dentro. É só pop. Pop back e pop front. É verdade. Isso. Só pra... Verdade, galera. Eu não sei qual é a tradução de deck. Sei lá, lista duplamente encadeada. E sim, o pop e o back não passa parâmetro, porque é o que o método faz, né? Tirar do início, tirar do final. Então não faz sentido passar parâmetro, né? A gente não está escolhendo qual é o valor que vai tirar, a gente só quer tirar do começo ou do final. Obrigado por avisarem. E a fila de prioridade, ela é a fila, ela funciona como a fila, questão de inserção e remoção. Só que você dá uma prioridade para os itens, ou seja, a organização dos valores vai estar definida por um critério. Pode ser dos maiores para os menores. Então, imagina que você quer um vetor e que você insere já ordenando. Então, você usa a fila de prioridade, em que, por exemplo, se eu tenho o valor 1 e 3 e eu insiro o valor 2, e eu quero que esses elementos estejam de forma crescente, ele já vai lá e vai colocar o 2 entre o 1 e o 3, de forma automática para você. Então, é muito utilizado também. O algoritmo do Dijkstra é um que usa bastante mesmo.
Então, assim, isso é um parecer geral. Tem outras estruturas também, set, que também é muito importante. Um que é bom falar aqui, eu vou falar rapidinho, é o map. Eu acho que o map também é outro, assim, que é obrigatório saber. Esse é obrigatório mesmo. O deck ali, talvez você nunca use, mas o map tem que saber. O que é o map, né? O map é igual o dicionário lá do Python, né? Para quem gosta de Python. Vocês estão vendo que todas essas estruturas a gente sempre botava um tipo de variável aqui, né? Para definir qual que era o tipo dos elementos que iam estar na estrutura. Aqui, a gente tem chave e valor. Então, por exemplo, eu quero inserir nesse mapa de forma que o Samuel tenha valor, sei lá, 10. A Aline tem valor 100. E assim por diante. Então, eu consigo atribuir valores para uma chave. E aqui poderia ser qualquer coisa. Poderia ser, inclusive, inteiros. Na posição 1, quero 10. Na posição 2, eu quero 100. Isso aqui vai ser muito útil, porque, como o próprio nome diz, né, mapa, você consegue mapear coisas. Eu quero que a estante, vamos supor, se tem um exercício lá maluco, que você precisa dar valores a objetos, e aí você não quer converter o nome desses objetos para valor, você só quer mapear. Então você faz, a estante tem valor X, e coisas nesse sentido. Então é uma estrutura também muito útil. O pair também, que a Aline está falando, é muito legal. O pair também se define com 2 tipos. O par, ele é basicamente, como o próprio nome diz, ele é um par de valores. Então, você quer guardar valores juntos, né, de forma pareada, né, aí você faz, por exemplo, par na posição first é igual a 1, par na posição second é igual a 2. Então, aqui eu tenho um par, em que na posição, em que o primeiro elemento, né, o first, é igual a 1, e o segundo elemento é 2, né, e assim por diante. Muito útil também para em grafos, o pair. Sempre que você tem estruturas, né, valores que estão muito bem ligados um com o outro no seu programa, você tem que guardar 2 valores juntos, porque aqui, imagine que pudesse ser string aqui, Então você tem um valor 1 que está associado também a, sei lá, Samuel, e por diante. Então você consegue guardar essas coisas juntos. Não necessariamente mapeados, igual a gente faz aqui, mas juntos. Às vezes a solução do seu problema é 2 valores. E aí você consegue manipular a solução do seu problema guardando em pair, né? Então pode ser útil. Tem uma questão, que agora eu esqueci qual que é o nome dela, mas é para você ter que ordenar as strings de acordo com o tamanho delas. Tipo, com tamanho. Tem várias strings, aí você tem que mostrar todas as strings, mas ordenada por tamanho. Então, você pode usar um pair e usar um sort lindo, maravilhoso, que aí depois você faz uma função específica, que eu ensinei lá no treinamento também, mais ou menos, a criar essa função. Só que aí você define qual que é o critério de ordenação de 2 pairs. Aí você vai querer que é o pair que o valor inteiro é o menor, se você quer organizar essas strings da menor para maior. Enfim, o pair é muito interessante. É isso aí, que eu botei, Você associa, por exemplo, Samuel tem tamanho 6, Ana tem tamanho 3, assim por diante. É isso que a Aline falou, isso aqui já resolveria esse problema. Aí você vai lá e dá um sort num vetor de pair, resolveu o problema, acabou. Exato. Ou você faz com struct do C, ou você faz com o próprio map, dá para fazer de vários jeitos, mas o pair resolve bem também. Galera, eu acho que é isso. Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Tem mais o 7. O 7. É o 7, verdade. 7. O 7 também é legal. O 7, ele basicamente, Opa. O 7, ele simula conjuntos matemáticos, né? Então, a premissa de um conjunto é que não existem elementos repetidos. Não importa a ordem, mas não tem nenhum repetido, né? Os elementos são diferenciáveis. E aí, por exemplo, se você está precisando de um problema lá, quer contar quantos números distintos existem, né? Você recebe uma lista lá de vários números, 1, 2, 3, 4, aí repete 1, repete o 3.
Só que você quer saber quantos distintos existem, você vai jogando no teu conjunto aqui, ó, esses valores, vamos supor. Aí eu acho que o nome acho que é insert, se eu não me engano, para inserir no conjunto. Faz tempo que eu não mexo com isso. Por exemplo, quantos nomes diferentes aparecem na lista? Então, você vai inserindo aqui, ó. Bota Samuel, bota Aline, aí você bota o Samuel de novo. O que vai acontecer aqui é que a hora que você for inserir o Samuel, a estrutura de dados já vai entender, opa, Samuel já tem, então ele não insere. Então, todos os elementos dentro do teu set são distintos. Essa é a premissa. Isso pode ser útil, igual eu estou falando, né? Exercício que você quer contar valores únicos, enfim. E aí a ideia, galera, é brincar, fazer um mapa de set, aliás, int, aí você bota um set aqui, vai embora, vai brincando. O legal do C++ e da STL é isso, você pode inserir as coisas uma dentro da outra, fazer um set de mapa, um set de vector, sabe? Umas coisas assim. Você consegue manipular muito bem essas estruturas, elas foram muito bem implementadas para ser dinâmico ao máximo. Mais alguma coisa, Aline, que ficou? Agora eu acho que foi, né? Eu acho que agora foi. E o que a gente geralmente costuma usar muito em grafos é o vector de vector de... Aí depende, né? Pode ser de pair de int, int. Vai depender muito do negócio, mas grafo é um monstrinho, assim. Mas é muito interessante. Só que vai aprendendo aos poucos também. Mas a gente usava um monstrinho, assim. Vector de pair de int double. De int, de string, depende da questão. Pode ter até outro pair ali dentro do pair, mas, enfim. Imagina que né, você tem valores que são double, né? Enfim, as arestas do grafo são double, aí você consegue mapear desse jeito aqui. Vec, né? Boa. Beleza, acho que é isso. Acho que finalizando, acho que já deu horário. Se alguém tiver dúvida, pode falar. Se quiser me chamar, também pode pedir meu contato aí. Eu estou naquele grupo lá do Clube de Programação, então é só me procurar lá. Eu vou deixar esses links, eu vou passar esses links todos aí que eu falei pro Thiago, e aí ele ou jogo lá no grupo direto, enfim, não sei. Vou ver o que é o melhor jeito. E é isso aí. Não recebi, Ricardo, acredita? Fui encontrar com o Lucas lá, ele ficou doente no dia. Pois é. Mas é isso aí, galera. Agradeço a atenção aí. Qualquer dúvida, qualquer comentário, quiser mandar e-mail, só me procurar. Samuel, muito obrigado. A gente agradece muito a sua colaboração nesse dia, né? Passou bastante informação aí. Inclusive, eu vou... isso aqui está gravado, né? Eu vou disponibilizar depois para o pessoal, né? De repente, ver alguma parte, né? Que vai precisar para fazer algum exercício, coisa do tipo. Aí, se autoriza, né? A gente disponibilizar a gravação? Claro, sem problema. Aí a Aline vai colocar no canal do YouTube dela, né? Se você tiver um canal, quiser colocar também, você fica à vontade, tá bom? Mas no mais, a gente agradece muito a sua participação. E depois, esse formulário, você deve ver o chat aí, né? Depois você preenche que você vai receber o certificado como o palestrante. Tá legal. Bom? Legal, pode deixar. Então tá, Jorge. Muito obrigado, viu, Samuel? Bem, eu agradeço a participação de todos, né, nesse treinamento. E em breve vamos definir o próximo, que deve ser programação na parte matemática, com o aluno egresso do Técnico Integrado em Informática, que hoje, se eu não me engano, está fazendo matemática ou física. É o Andrés. Tá bom, pessoal? E daí... vai ser na semana que vem. Eu sempre pergunto qual que é o melhor dia e horário, né, para quem está ministrando o treinamento. E em breve eu vou estar divulgando. Tá bom? Bem, então, muito obrigado novamente, Samuel, a Aline, que está ajudando na coordenação desse
esse evento virtual. E até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.